ontem a entrevista catastrófica não, bombástica do CEO Pedro Martins. É a mesma coisa que eu estou aqui na Energia, e aí eu vou participar vou representar a Energia em algum local, aí o esporte da Energia, o Sombra vai lá dentro e vai lá representar. E eu começo a descer o cacete na instituição. Tudo que o Pedro Martins falou é verdadeiro. Mas o que coloca pra gente, quem não ouviu aí na audiência rotativa, o que foi dito? Ele falou ontem, né? Ele disse que o que vai matar o Santos é o saudosismo. Entre as palavras mais fortes, né? Falou que o Santos parou no tempo. Ele acabou com a instituição. Muita coisa que ele falou, eu falo aqui no programa. Né? Não a intensidade dele, né? Que o Santos ficou para trás, que o Santos não tem a mesma arrecadação que tem os clubes da capital, que o Corinthians, São Paulo e Palmeiras faturam 3 milhões de bilheteria, enquanto o Santos dá 400 mil. Leila Pereira, parte 2. Ele falou mentiu, verdades mas que ele não eram falou pra ser mentira. ditas. Não, ele falou verdades, mas ele ganha, é para solucionar esses problemas, não para estancar e acabar com a... Mas você ouviu na íntegra a entrevista dele, ô Quintino? Você ouviu na íntegra? Você chegou a ouvir na íntegra? Eu vi na íntegra. Quintino, quando ele vai se apresentar, inclusive falando, ele fala... O presidente Marcelo Teixeira pediu para eu vir aqui falar com vocês. Ou seja, não é que ele falou do nada, tô vendo uma luz acesa, vou lá falar. O Marcelo Teixeira instruiu ele... Como não? Você tá louco, Quintino? Como é que um CEO vai chegar na frente das câmeras e vomitar o que ele vomitou sem ter o consentimento do presidente? Então vamos lá. Tá louco, eu não queria entrar nessa seara, mas vou entrar. O Marcelo ficou na encruzilhada como tá com o pai do Neymar. Se o pai do Neymar aparece demais, ele não pode falar nada, porque é o principal jogador dele que dá uma sustentação para ele, né? Então ele ficou na sinuca de bico. A mesma coisa com o CEO. O pai do CEO do Santos... ou está para ser presidente nacional do PT. O Santos está aqui tentando comprar a área do centro de treinamento Rei Pelé. Você precisa de quem? Do governo. E precisa dele para fazer essa intermediação. Tomando o cara embora? É a música do Ney Mato Grosso. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Porque eu sou... Ele ficou sem alternativas. Mas e outra coisa, o cara se blindou. O cara mostrou todos os problemas, mostrou que o Santos é hoje dirigido de forma centralizadora, que não tem profissionalismo. Se o presidente manda ele embora, ele se torna vítima. E se mantém ele... Mas pra você era pra mandar embora, depois que ele falou? Como é que é? Pra você, teria que mandar ele embora depois que ele Eu foi acho que ele teria que ser mandado embora pelo fato de ter... diminuído a instituição publicamente. Amigo Ademir, além disso, eu acho que tudo que ele falou ontem foi perfeito. Só faltou uma frase no final. E com tudo isso, estou me demitindo. Porque ele é parte do contexto. Portuga, vou ficar de pé pra te aplaudir. Ó. Obrigado, amigo. É isso aí, Portuga. É isso aí que ele tinha que fazer. Sabe por quê, Ademir? É a mesma coisa que eu venho aqui e falar: o programa está 97 é ruim, nós não estamos rendendo, a audiência está caindo, o programa trava. A culpa é nossa, né? Mas como que eu posso, que sou um componente do programa, me isentar da realidade? Ele tá. Peraí, tirando... aí que tá, esse é o problema. Esse é o problema mano. de quem não viu a entrevista e tá falando. Mas desculpa, vamos lá. Não, mas ele falou, não, o cara, quando ele chega, em nenhum momento ele se coloca alheio aos problemas. Ele fala: estou aqui para ajudar o Santos a se reconstruir. Falou, e não é com esse pensamento que o torcedor tem. Mano. E aí eu acho que foi uma porrada no Quintino, na RG, no La Roca, quando ele fala que o torcedor. São os caras que vêm aqui falar que o Santos vai pegar Libertadores, são os caras que vêm aqui falar que o Santos vai ficar entre os 6. Mas, ô Maurício, o problema. O cara chegou e ele desconstruiu essa imagem que o torcedor muitas vezes tem, se iludindo, e o cara, ele em nenhum momento, como o Portuga insinuou, ele se coloca à parte e alheio dos problemas. Mas ele falou: estou aqui para trabalhar e colocar o Santos no trilho. Então vocês contrapor uma coisa antes do Ademir falar, que ele que entende mais. Mano, a partir do momento que ele cita os problemas todos nós sabemos. Qualquer um cara que cobre o Santos... A impressão é que muita gente não sabe. Mas, mano, eu quero a solução. E quem é pago para dar a solução é ele. Ele tá dentro do contexto. Mano, ele trouxe tudo aquilo que o Ademir fala aqui todo dia, que o Calil fala na Transamérica, o Sormani fala, os santistas. Ele falou tudo aquilo. Só que a diferença é que ele é responsável por resolver. E ele criticou ele mesmo. Ele é responsável pela coisa. Desculpa, isso aí é um... Eu vou aí rebater isso. Sim. Pelo seguinte, Portuga. O fato dele ser parte da engrenagem a qual está lá com a tentativa de fazer algo melhor pelo Santos, não lhe dá um poder mágico onde você tira aqui
um pozinho e ele vai resolver tudo. Ele, sim. Ele é parte do contexto. Não, ele é parte. E ele não fugiu disso. Ele não fugiu disso. Outra, não foi ele... Mas tem dois detalhes aí que vocês não sabem. Eu vou deixar o Sombra concluir. Então vai. Não foi ele que levou o Santos à condição em que está. Se ele está lá e foi contratado para tentar ajudar o Santos, pode chegar no momento que ele fala, estou aqui para tentar ajudar. E ele pode chegar no momento e falar assim, então, infelizmente vejo que não tenho como fazer isso melhor. Você sabe por quê? Não será uma pessoa que vai conseguir tirar o Santos disso. Não serão 2, não serão 3, não serão 4. A coletividade toda do Santos, que seja de, não sei se são 200, 300 conselheiros, cabe a essas pessoas permitirem que um CEO possa, de fato, tentar começar a arrumar. Agora, não podemos dizer, porque ele é transparente quanto aos problemas do Santos, que ele, então, é culpado porque ele está lá para melhorar. Clubes como o Santos, que precisam melhorar, não se arrumam nem em 5, nem em 10 anos. Vai muito tempo se começar a fazer tudo certo a partir de agora. Mesmo vale para o São Paulo, mesmo vale para todos os demais que estão nessa pindaíba que nós estamos. Conivência é crime também, viu, Sombra, mano? Conivência é crime também. Ele tá chateado porque quem começou as tratativas com o Sampaoli, quem estava fazendo as tratativas, não era ele, era um dos assessores do presidente e um conselheiro. E o filho? Então ele ficou... o conselheiro é o filho. Ah, tá. Foi uma das razões. A outra, e aí ele tem parte direta, o Santos tem 16 milhões de reais para pagar para o Caixinha. Quem foi que contratou o Caixinha? E olha a incoerência do CEO, já que você viu a entrevista toda, mano. Ele disse que não tem mais pressa para contratar o treinador. Mas quando ele assumiu em dezembro, ele assumiu numa sexta, negociou no sábado, nas condições que a gente está sabendo agora, e trouxe o cara no domingo. Ora, bolas. Então vamos lá. Em dezembro ele tinha pressa. Quem chamegou lá? Quem meteu a caneta? Quem deu o chamego? O presida. Quem assina cheque? Quem assina é o presidente, mas confiando no funcionário dele. Mas o Quintino, Para aí, Quintino. Mas, Quintino, vamos lá. Então, por partes. Já que você citou o cara de novo, não tô querendo ser o advogado dele, mas eu acho que vocês estão se balizando... Não, acho que vocês estão se balizando por recorte de internet para poder falar, porque, desculpa, quem viu a entrevista do cara... Eu vi a entrevista toda, mano, 2 vezes. Então, ou você tá de má vontade com o cara, não tem má vontade, ou você tá se baseando por recorte de internet. Porque vamos lá, você falou, ele ficou chateado porque não foi ele que... Não, essa informação eu tenho. Essa é informação minha. Deixa eu terminar. Quando você fala, ele ficou chateado porque não foi ele que conduziu as negociações com o Sampaoli. Qualquer pessoa minimamente responsável no futebol, que tem um clube como o Santos na mão, com o problema financeiro que tem, jamais deixaria alguém do futebol negociar com o Sampaoli. O Sampaoli, quando ele chega, ele apresenta uma lista de 10 reforços e fala para a diretoria, eu quero 7 dos 10. Já começa por aí. Você sabe muito bem disso. Segundo ponto, quando você fala do Caixinha no final do ano. O Caixinha, Quintino, antes dele fazer um mau trabalho no Santos, era um cara cobiçado no futebol brasileiro. E a gente sabe muito bem, Sombra, que o período de ouro para você começar a trabalhar é justamente em dezembro, para em janeiro você já tá com o elenco pronto e o técnico começar a fazer uma pré-temporada com o time profissional para começar a disputar o Paulista. Então falar que o Caixinha não estava sendo cobiçado no mercado nacional, desculpa, Quintino, ou você não gosta de fato do cara lá do tal do CEO, e é um direito seu também, mas eu acho que a gente não pode ser injusto. Mas eu acho que a gente não pode ser injusto com relação a essa entrevista que ele deu. O mundo do futebol não está preparado para ter CEO, não está preparado. O mundo do futebol é o seguinte, é presidente... Com regime associativo, você fala, né, Sombra? Óbvio que se não fosse regime associativo, teria um CEO. Não, porque a SAFs tem CEO. Acho que as SAFs estão preparadas, o regime associativo não. Sim. É isso que eu tô dizendo. A SAF é obrigatoriedade. Eu tô falando clube, já não é empresa, é clube. Então, clube de futebol é o seguinte, é o pai que é presidente, filho, você tá gostando ou não tá? Liga pro cara. Mas você não vai falar com o CEO? Não, liga pro cara, que é o CEO que manda, eu que assino o cheque, vou perguntar pra esse idiota. É tipo um patrono, né? Um dono. Mano, só pra te responder. É o coroné, gente. Mano, só pra te responder. Só pra te responder pela última vez, que eu não tenho nada contra o rapaz, se ele fosse um cara ilibado, quando ele veio para CEO, ele teria a seguinte postura, manda o CEO que está aí embora. O Santos chegou a ficar com 2 CEO e um executivo. Ele não tem muita autoridade moral para falar não. Porque
Qualquer treinador, quando tá empregado, ou quando vai pra seleção, igual o Rogério Ceni fez, foi uma repórter perguntar, Rogério, o Dorival tá saindo da seleção? Não, peraí. A seleção ainda tem técnico, o Dorival. Eu não vou falar disso. Mas o Rogério foi treinar o São Paulo no mesmo dia que o Crespo estava demitido. A conversa foi 5 minutos depois e resolveu tudo? Ou o presidente do São Paulo já tinha conversado com o Rogério? Vocês que conhecem de São Paulo. O Crespo sendo demitido e o Rogério na parte da tarde já não é legal também. Não é legal isso também. Sempre acontece, gente. Eles vão negar mas o Santos chegou a ficar com 2. Se conversa antes do técnico cair. Eu tô com a Lele, isso é normal. O Santos ficou com os 2. O Santos ficou com 2 CEO e um executivo. Ficou o Galo, o Brax e esse atual. Mas, gente, não existe a única situação em que se conversa com algum técnico depois que o técnico já caiu é quando não conseguem encontrar ou fechar e não tem mais como segurar aquele técnico porque tá muito pressionado e tem que demitir. Se não, sempre se conversa antes, gente. E outra coisa, se eu chegar aqui, o Sombra Mandel representar a rádio em qualquer lugar, e eu só começar a elencar os problemas sem solução, eu tô na rua, velho. Eu tô na rua. A solução, Quintino, é no dia a dia trabalhando, velho. É lógico. Ele falou, eu não vou chegar aqui e ficar com um discurso pra torcedor, pra tentar iludir ninguém. Falou, eu vou ter que trabalhar muito pra tirar o Santos dessa situação. Pra instituição? Aí, Quintino, eu acho que o que o cara fez ontem foi um tratamento de choque, cara. Muitas vezes, para que você possa matar uma doença, você precisa ter um tratamento radical para tentar matar. Foi que o Sombra Eu acho que ele podia fazer isso, mas eu acho que sim, já que ele tá falando que não tem profissionalismo, e não tem, eu falo isso aqui há muito tempo. Então, ele tinha que ter dignidade e pedir demissão após o pronunciamento dele, só isso. Por que? Só isso. Porque ele não tá sendo ouvido para a contratação de um treinador. Não tá conseguindo resolver. Quem tem que fazer isso é o CEO. Se ele não tivesse sendo ouvido, teriam contratado o Sampaoli. Ô, Quintino, E outra coisa, ele tá muito pé da vida porque ele foi voto vencido por ter mandado o Caixinha embora. Eu esqueci do Caixinha. Então peraí. Era cobiçado. O Caixinha correu para não cair com o Bragantino e foi demitido em outubro. Por isso que eu discordo de você que ele é tão cobiçado assim. Mas aí é o seguinte, ele não queria a demissão do Caixinha, é isso? O CEO não. Não. Quem foi que trouxe? E você disse que ele contratou o Caixinha? Foi ele contratou. Então, ele assumiu numa sexta e no sábado contratou o Caixinha. Então, com uma multa absurda. E quem assinou o valor da multa? Presidente. Os dois, o CEO e o presidente avalizou. Não. Quem assina cheque? Presidente. Quem assina cheque? Presidente, pô. O presidente? Eu critico o presidente aqui constantemente, você sabe disso. Pagou a multa porque quis pagar. Vai ter que pagar. Eu só acho que não tem inocente nessa história, não. O presidente é o maior culpado. Gente, o presidente é o maior culpado. Inclusive, tem escolhido esse CEO. Se o CEO não quis mandar embora, então ele era o único coerente em todo o processo. Eu contratei, entendo que o problema não é o treinador, eu quero a manutenção do treinador. É verdade que a multa é 16 milhões, Ademir? É verdade? Eu não sei o que é. 2,4 milhões de euros. Dá pra construir um CT, não sei o que é, mas que tem caroço nesse ângulo aí. O Mirassol comprou um CT com 15. Fez um CT com 15 milhões. E você sabe por que o Caixinha cobra uma multa dessa? 16 milhões. Você sabe por quê? Porque não tem estabilidade. Porque sabe que, que o Santos é um clube como o próprio CEO contou ontem. Que a cada 4 meses demite um profissional. Mas você assinaria uma multa dessa, sabendo que a cada 4 meses você trocaria o técnico? O Santos mandou... Não, assinando, Sombra. Ele pode pedir, você aceitar outra coisa. Eu não assinaria nada. Não é isso, eu não tô assinando nada. Agora, se eu acredito no trabalho do cara, tudo bem. Acontece que assim, quanto pior o lugar para trabalhar, maior vai ser a multa. Ou simplesmente, a pessoa chega e fala assim, não é nem questão de multa, lá eu não quero. Como o São Paulo fez. O Santos foi o time da década que mais mandou técnico embora dos paulistas. 12. E talvez se o Santos... Desde o Abel. E talvez se não pagasse essa multa que o cara queria, talvez ele não viesse. Talvez tivesse que ir atrás do Carpini, de treinador que vai ganhar... Como vai ter que ir agora? Como vai ter que ir agora? Você sabe por que o Santos tem 20 milhões pra pagar, tá? 4 pro Carille e 16 pro Caixinha. E por que vai atrás de treinador desse naipe? Porque o Santos hoje ninguém quer pegar. Aquilo tudo que o CEO contou e que o torcedor não quer ouvir. Ficou puto. Não é que o torcedor não quer ouvir, ô Sombra. A imprensa fala. Eu mesmo falo. A imprensa fala. E qual o problema Agora, o CEO, que é contratado do clube, que recebe do clube, ele vai lá para tentar resolver os problemas, não para ficar externando esses problemas sem nenhuma solução. Eles não querem a verdade. Essa coisa de Qual foi a solução que ele apontou na coletiva? Quintino. Mas não tem que apontar solução ali, Quintino. Pai do céu, velho.
Meu Não Deus é assim do céu, que funcionam as coisas, É só cara. falar dos problemas, então. Beleza. Existem os Ô, Quintino, o Quintino, o senhor deve ter feito cobertura na frente de hospital para falar de algum jogador. Por exemplo, o CEO, ele tá ali para fazer o boletim médico. Ele não tá ali para falar o que ele vai fazer na cirurgia. Ele vai lá, ele vai dar o diagnóstico do que tá acontecendo com o paciente que tá em estado grave e vai voltar lá pro fundo para aí sim lá ele debater com os outros médicos para ver qual que vai ser a solução do negócio. É um grande problema que não tem solução simples. Não tem solução simples. Tem uma solução. Profissionalismo, coisa que o Santos não tem ou nunca teve. Nunca teve. Não adianta o presidente ir lá no Benja, nós estamos implantando o profissionalismo. Tá nada, olha aí. Olha aí. A bancarrota que tá.